Resuminho do som. Pequenas histórias de grandes canções dos anos 80. Existem histórias e historinhas, novelas e contos. Aqui no Resuminho eu aproveito para contar apenas as curtinhas sobre as músicas que não vão virar episódios completos do Resumo do Som. Isso acontece porque ou eu não encontrei informações suficientes, ou o artista não revelou muita coisa sobre como a canção surgiu, ou simplesmente porque a canção não tinha lá uma história muito interessante. E quando isso acontece, eu junto 3 dessas músicas em uma única edição. Esse é o Resuminho e hoje eu vou falar um pouco sobre as músicas Mickey, da Toni Basil, Enjoy the Silence, do Depeche Mode e Rainbow in the Dark, do Dio. E antes de começar, eu queria mandar um abraço para o Rogério Macedo, que mandou um agradecimento lá pelo Spotify pelo episódio com a música Yes, do Tim Moore. Ainda não ouviu esse episódio? Procure lá no feed do 80 Watts, é o Resuminho número 3. Mas vamos lá para mais um resuminho, começando com o hit de 1982 da cantora, bailarina e coreógrafa Toni Basil. Um pedido do meu camarada Ricardo Banniman, lá do Auto Radio Podcast, e também dos Carteiro, o melhor pior grupo de kart do mundo, segundo eles mesmos. Essa música tem uma história bem interessante, mas não em termos de composição. A história é interessante porque é judicial, e eu vou chegar lá já já. Mas antes vamos entender como ela surgiu. E não foi nos Estados Unidos não. Na verdade, a canção original se chamava Kitty e não Mickey, e foi lançada em 1979 pela banda inglesa Racy. Era mais ou menos assim. Mas engana-se quem acha que Toni Basil era apenas mais uma artista de um hit só. Ela vinha de uma família de artistas e desde jovem trabalhou como coreógrafa na TV e no cinema. Ela também era atriz e contracenou com Frank Sinatra, Elvis Presley, Jack Nicholson e Peter Fonda no filme Sem Destino. Em 1966, ela gravou seu primeiro single, a música tema de um curta-metragem, e também coreografou o filme dos Monkees. Então, quando os anos 80 chegaram, ela já era uma profissional estabelecida no showbiz, com clientes como David Bowie e Talking Heads. Ela também revolucionou o mundo da dança, ajudando a criar vários passos que mais tarde seriam incorporados à dança break. Mas a história de Mickey, especificamente, começa em 1979, quando o empresário Simon Leith criou o selo Radio Choice na Inglaterra e estava procurando por novos artistas. Toni Basil não era nova. Em 1979 ela já tinha 36 anos. Mas Simon viu algo especial nela e decidiu contratá-la e lançar um single voltado para o público adolescente. Ele acreditava que esse público seria mais receptivo com Toni e encomendou uma letra para a dupla de compositores Nick Chin e Mike Chapman, os mesmos que haviam escrito Ballroom Blitz do Sweet. Os dois mostraram várias músicas para o Simon, entre elas Kitty, que seria gravada pela banda Racy naquele mesmo ano. Toni Basil concordou em gravar a música desde que ela pudesse fazer algumas alterações.
Entre elas, mudaram o nome da música para Mickey e incluíram um grito de guerra típico das animadoras de torcidas americanas. Ela mesma tinha sido líder de torcida no seu tempo de colégio, mas o restante da letra ficou inalterado e, quando ela foi cantada por uma mulher para um homem e não o contrário, alguns versos soaram estranho. O trecho "Então venha e faça comigo como puder, o que você quiser, eu vou aguentar como um homem", fez com que alguns mal-intencionados começassem a dizer que aquilo era uma referência ao sexo anal. Também espalharam boatos de que ela tinha um caso com o Mick Dolenz, dos Monkees. Tudo bobagem. Tony também teve que bater o pé para manter o grito de guerra na música, já que os executivos da gravadora não gostavam da ideia. Tudo isso aconteceu entre o final de 79 e o começo de 81. Ainda não havia MTV, mas Tony, visionária como sempre, sabia que os videoclipes seriam uma boa forma de divulgar músicas na nova década. E mesmo sem o apoio da gravadora, decidiu gravar um ela mesma. Além de produzir, dirigir e coreografar todo o videoclipe, ela ainda cuidou do figurino de todas as cheerleaders, que eram alunas da Dorsey High e da Carson High School, ambas na Califórnia. E Toni Basil, agora com 38 anos, vestiu seu uniforme que usava quando tinha 17 em 1960 na Las Vegas High School para liderar as meninas. O grito que ouvimos na canção foi cantado pelas cheerleaders da Dorsey High, mas elas não compareceram no dia da gravação do videoclipe. Quando a MTV foi lançada em agosto de 1981, o vídeo de Mickey foi um dos mais reproduzidos. Lançada em 31 de janeiro de 1982, Mickey chegou ao segundo lugar da parada na Inglaterra. Alguns meses depois foi lançada nos Estados Unidos, onde chegaria ao topo da parada da Billboard, vendendo mais de 2 milhões de cópias. Toni Basil lançou um segundo álbum em 1983, que não fez tanto sucesso e com ele terminou sua carreira como cantora. Ela voltou a trabalhar como coreógrafa e continuou fazendo sucesso. Aliás, continua até hoje, aos 81 anos de idade. E ela não ganhou quase nada com o sucesso de Mickey, pois era uma cover e ela não tinha nenhuma participação nos direitos autorais da música, apenas da sua voz. Segundo Tony, desde 1982 ela deve ter recebido menos de $3 mil de direitos autorais. Mais um dos absurdos da indústria da música. A segunda canção de hoje foi um pedido do tio Albert, lá do podcast Distopia Rastreada. Aliás, eu gravei um episódio com o Beethoven, que é o host do podcast, e o tio Albert falando um pouquinho sobre a minha história na podosfera. Ouça lá, eu vou deixar o link na descrição deste episódio. O tio Albert pediu a história da música Enjoy the Silence, do Depeche Mode. Essa música bateu na trave do critério que eu uso para fazer o resumo do som. Ela está no álbum Violator, que é de 1990, ou seja, não é dos anos 80. Mas Enjoy the Silence foi lançada como single em 19 de dezembro de 1989 na Inglaterra. Era uma prensagem de teste, mas tá valendo, a música tá lá. Enjoy the Silence foi composta por Martin Gore em 1989, que criou uma demo usando apenas um piano e sua voz. Mas a música era bem diferente do que a que conhecemos. Ela era praticamente uma balada bem lenta. Mas Alan Wilder teve a ideia de acelerar o tempo da música e acrescentar uma batida eletrônica. A princípio, o Martin não curtiu muito a ideia não. Ele só foi convencido 2 dias depois, quando começou a brincar com essa nova versão em casa, criando o riff de guitarra
que completou a música. Enjoy the Silence conta ainda com um baixo sintetizado criado em um Minimoog modelo D, os vocais perfeitos do David Gahan e Martin Gore e os samples criados com a ajuda de um EMU Systems Emulator 2. A combinação de todas essas partes cria uma parede sonora irresistível. Sobre a letra, ela é bem direta e fala sobre a beleza do silêncio. A ideia é que palavras são muito desnecessárias e que o silêncio pode ser mais expressivo do que elas. Enjoy the Silence foi top 10 tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido e é até hoje uma das músicas mais conhecidas do Depeche Mode. E a última música desse resuminho é Rainbow in the Dark, clássico do Dio, um dos caras mais competentes do heavy metal. E quem pediu a música pelo Twitter foi a Kátia Dantas, que é de São Paulo, mas está morando lá em Lisboa e que é ouvinte do 80 watts há anos. Ela disse que ouvia muito essa música na adolescência, quando frequentava a Led Slay, olha aí, a lendária casa de rock que ficava ali na Avenida Celso Garcia, na zona leste aqui de São Paulo. Eu acho que fechou as portas em 2011, eu acho. Bons tempos, Kátia, bons tempos. Então hoje você vai saber qual é a história por trás desse clássico do metal. Bom, o que a gente pode falar do Dio, né? Um cara que conseguiu fazer sucesso 3 vezes seguidas com 3 bandas diferentes. O Ronnie James Dio tinha sido despedido em 79 do Rainbow por se recusar a cantar canções mais pop, como Since You've Been Gone. Aí ele foi substituir o Ozzy Osbourne no Black Sabbath e não só fez isso de forma brilhante, como também ajudou a revitalizar o som da banda e criar um dos melhores discos da carreira do Sabbath, Heaven and Hell, de 1980, e depois de desentendimentos internos, ele decidiu que era hora de sair e formar a sua banda, e trouxe com ele o baterista do Sabbath na época, o Vinny Appice. Ao lado do Dio e do Vinny estavam o guitarrista Jake Lee e o baixista Jimmy Bain. Mas essa formação durou pouco tempo. Um mês depois, Jake seria substituído porque o Dio queria dar chance a novos talentos. Então, o escolhido foi o Vivian Campbell, na época com apenas 20 anos de idade, e que depois viria a se tornar integrante fixo do Def Leppard. Ele tem participação importante na história de Rainbow in the Dark, música que na verdade se originou em outra banda, a Sweet Savage, ex-banda do guitarrista Vivian Campbell. Segundo ele, essa era uma música chamada Lady Marian, que ele tinha composto aos 16 anos de idade em 1978. O riff apareceu na sua mente durante uma jam session, na qual ele, o Jimmy Bain e o Vin Appice estavam fazendo no estúdio, e quando o Dio chegou e ouviu aquilo, imediatamente começou a cantarolar uma melodia em cima daquela base instrumental. Aí o Jimmy Bain foi até o seu teclado Yamaha e criou o riff que completou a música. A exemplo do riff de guitarra do Vivian Campbell, essa ideia do riff de teclado também veio de uma música que havia sido escrita para uma antiga banda. No caso, a canção Criminal Tendencies, da banda Wild Horses, liderada pelo Jimmy Bain entre 1978 e 1981. E foi assim, em 10 minutos despretensiosos de uma jam session, que surgiu Rainbow in the Dark, música que o Dio, a princípio, não gostou, que ele achava muito pop, tanto que ele chegou a pensar em destruir a fita master quando terminou a gravação no estúdio. Ainda bem que ele foi convencido do contrário. E essa foi mais uma edição do Resuminho do Som.
Obrigado Bunnyman, tio Albert e Kátia pelas indicações. Gostou da proposta? Então mande a sua sugestão de uma música de sucesso dos anos 80 que você quer conhecer mais a fundo. Se não virar um episódio do resumo, vira um episódio do resuminho, que volta quando eu juntar mais 3 pedidos. Até lá, um abraço do Chiaki e continuem acompanhando os podcasts da família 80 Watts.